Bom, queridos, vamos lá, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, né? Estudo do livro dos Levíticos, e hoje nós vamos estudar dos capítulos de número 8 até os capítulos número 15, porém fazendo duas divisões, né? Do capítulo 8 ao capítulo número 10, do capítulo 11 ao capítulo de número 15, porque nós temos, na verdade, dois temas, dois assuntos, que eles são interligados, né? No primeiro bloco, no primeira divisão, nós vamos falar sobre os sacerdotes, então, especificamente, né, sobre a pessoa do sacerdote, né? Visto que todo o livro do Levítico ele é direcionado ao sacerdote, né? E como nós falamos na primeira aula, ele também eram regras para o sacerdote especificamente, mas ele se aplicava, né, de uma maneira geral à vida de todos os israelitas, visto que a princípio, lá no capítulo 19 de Êxodo, né, verso número 5, 6, Deus diz que a nação de Israel seria um reino de sacerdotes. Deus queria que todos fossem para ele sacerdotes. Porém, como houve uma rebelião, né, em todo Israel, e só a tribo de Levi não participou dessa rebelião, então Deus assim separa, consagra, escolhe essa tribo, né, os filhos de Arão, para que pudessem ser então sacerdotes de Deus. Mas a princípio devemos lembrar, e isso é importante, essa informação, né? E devemos lembrar que Deus gostaria que, e o projeto de Deus é que toda a nação, todos os israelitas, todo o seu povo fossem, né, sacerdotes, pessoas que se aproximariam de Deus, pessoas que fizessem a ponte entre aqueles que ainda não conhecessem a Deus, para que pudessem chegar a Deus. Então, o projeto de Deus inicial é que todos fossem sacerdotes, mas por conta dessa ocasião, uma tribo específica veio a ser separada para tal fim. E aqui nós vamos falar então do sacerdote como o ofício, a pessoa do sacerdote, né? Do capítulo 8 ao capítulo de número 10. Observe que esses homens, eles eram escolhidos. Isso a gente percebe aqui no capítulo de número 8, né? Peço que você abra a sua Bíblia e fique com ela aberta e possa ir acompanhando aqui à medida que eu for dando aqui as referências bíblicas, para que você possa dar pausa, né? Acompanha, vê lá na Bíblia, faz a leitura e volta de novo aqui na gravação, no vídeo, na aula. Então vamos lá, capítulo de número 8 de Levítico, verso de número 1 e verso de número 2, está escrito assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Então a ordem de Deus é que separem esses homens, os filhos de Arão, os descendentes de Arão. Lembrando que para ser sacerdote em Israel, era necessário ser da tribo de Levi, né, que era o filho, um dos filhos de Arão. Necessariamente, e não era automaticamente, por ser da tribo de Levi, a pessoa era sacerdote. Ainda assim, sendo da tribo de Levi, né, eles teriam que ter algumas características para que pudessem ingressar no sacerdócio levítico. Então, não é por ser apenas da tribo que automaticamente seria sacerdote. Eles teriam então algumas exigências. O texto bíblico vai dizer, inclusive, que eles entravam com 25 anos de idade no sacerdócio e poderiam exercer por 25 anos esse sacerdócio, ou seja, com 50 anos eles então se aposentariam do ofício sacerdotal. Então observe que esses homens eram escolhidos, né, foram escolhidos por Deus. Eles teriam que banhar-se e se vestir com vestes especiais, verso 7 ao verso número 9, tudo aqui no capítulo 8, verso 7 ao verso de número 9, está escrito assim na minha versão, a respeito de banhar-se e aí a gente vai falar o porquê de tudo isso, e de ter vestes especiais. Então vamos lá. Ele vestiu túnica e cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça na mitra, diante do seu rosto. Pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, do verso número 7 ao verso 9, aqui há uma exigência de que esses homens escolhidos por Deus teriam então que, nesse cerimonial, né, teriam que se banhar e teriam que também, isso quando fossem oferecer
o sacrifício, né, no ofício sacerdotal, na ministração, na cerimônia, no ritual, eles teriam então que ter aí esse procedimento. Então banhavam-se e tinham vestes especiais. Outro ponto aqui, eles eram ungidos em 3 partes do corpo após o sacrifício. Isso vai do verso de número 10 até o verso de número 22. E aí eu peço que você faça essa leitura. Dê a pausa agora, faça a leitura. Para ganhar tempo eu não vou fazer isso. Mas você dê a pausa agora, faça a leitura do verso 10 até o verso de número 22. E aí você vai perceber que em 3 partes do corpo, após o sacrifício, então, né, eles eram ungidos em 3 partes. Então, dê a pausa, faça aí a leitura e volte. Já voltou? Então tá bom. Então eles eram ungidos em 3 partes, né, após o sacrifício. Na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Alguns entendem que há um simbolismo nisso, no sentido que eles deveriam então ter ouvidos, né, consagrados, ungidos para ouvir a voz de Deus, ouvir os mandamentos do Senhor, onde eles também poderiam e deveriam, né, simbolizando aí no dedão da mão direita, de abençoar o povo e fazer tudo que a realização, né, a mão como um símbolo de realização, e fazer aquilo que também fosse aprovado por Deus. E no simbolismo aí do dedão do pé direito, para que eles pudessem andar também em santidade e andar nos caminhos do Senhor. Então alguns entendem que esse seria aí o simbolismo de ungir essas 3 partes do corpo, a orelha direita, o polegar da mão direita e o dedão do pé direito, né? Então esses homens de fato eles eram chamados e consagrados para que pudessem ser um exemplo para toda a nação. Aqui a gente já percebe, né, que já quero fazer uma aplicação para nós, que nós também somos sacerdotes. E aí eu quero pegar alguns textos com vocês, como 1 Pedro, capítulo número 2, verso número 9. Visto que toda vez, eu vou bater nessa tecla vez por outra, toda vez que estudamos o Antigo Testamento, e principalmente os 5 primeiros livros, né, que a gente chama de Pentateuco, que é a lei de Moisés, nós sempre precisamos, quando formos fazermos então essa aplicação, né, ou seja, que lição isso tem para nós? Isso cabe para nós no comportamento? Isso ainda é uma exigência para nós? Não só os 5 primeiros livros, mas todo o Antigo Testamento. Em todas as vezes que lermos o Antigo Testamento, temos que fazer esse link, essa ponte para o Novo Testamento, para saber se aquilo que Deus exigia daquelas pessoas naquela época, também Deus continua, né, fazendo essa proposta ou exigindo de nós esse comportamento que era então no Antigo Testamento. Se não fizermos isso, nós vamos incorrer em erros e em equívocos graves muitas vezes, impondo ou achando que Deus está nos exigindo aquilo que já cumpriu o seu propósito na história para aquele povo e se tornou uma pedagogia de uma outra maneira para nós, mas não como uma regra de fé e prática para nós. Então fica de novo aí a orientação, todas as vezes que ouvimos um texto sendo pregado do Antigo Testamento, todas as vezes que nós formos ler e estudarmos o Antigo Testamento, temos que fazer essa ponte, esse link, tá? O Novo Testamento, ele ratifica, ele confirma, né, esse ensino para nós hoje. Então a resposta, se for sim, nós então abraçamos como o ensino para a vida nas relações, a vida prática, o estilo de vida. Se não, então nós deixamos como uma lição na história e como uma lição moral para que possamos então aprender com essa história, mas não como comportamento em si, como prática, né? Aí eu digo nas relações no dia a dia e nem muito menos também na liturgia. Então aqui nós percebemos em o Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo de número 9, capítulo número 2, melhor dizendo, desculpa, capítulo de número 2 de 1 Pedro, versículo de número 9, está escrito: vós sois geração eleita, sacerdócio real, para ofereceres a Deus sacrifícios. Olha que coisa interessante. Vós sois um povo especial, uma geração santa, um sacerdócio real, para que anuncieis as maravilhas de Deus. Olha que coisa interessante. Então nós somos um reino de sacerdotes. Nós pertencemos a um reino onde
todos desse reino são sacerdotes. Lembra da minha fala no começo que a vontade de Deus é que todos fossem sacerdotes? Então, no Novo Testamento, na proposta do Evangelho, isso é retomado. Todos os crentes, todos os cristãos são convocados para serem sacerdotes. Todos têm o privilégio de se aproximar de Deus sem intermediários. Apocalipse também, no capítulo número 1, verso número 6, o texto está escrito lá, que Deus nos fez para si reis e sacerdotes. Deus nos fez para si reis e sacerdotes. Então, nessas duas cartas, onde os cristãos que foram endereçados, né, e tanto lá em Apocalipse quanto em 1 Pedro, sofriam grande perseguição. E nessa grande perseguição, eles deveriam ser sacerdotes, inclusive intercedendo por essas pessoas que estivessem perseguindo eles. Então nós entendemos aqui que nós somos sacerdotes de Deus. Nós não precisamos então mais de pessoas que intercedam por nós, a não ser o único sumo sacerdote, que é o nosso Cristo. Isso está em Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 25, onde está escrito que Ele intercede por nós eternamente. Cristo, o nosso sumo sacerdote, né? Ele sim é o que faz essa ponte, essa intermediação entre nós e Deus. Mas todos nós, todos os cristãos sem exceção, eu não estou falando de pessoas que são chamados ao ministério apenas, eu não estou falando de ministros apenas, eu não estou falando de ensinadores, de líderes, estou falando de todos os cristãos regenerados, nascidos de novo, chamados para o Evangelho, por meio da graça de Cristo, são convocados. O texto de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19 até o verso número 23, vai nos trazer essa ideia, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para se aproximar de Deus. Ele, com ousadia, Jesus, nos abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, pelo seu sangue, né? Nos deu esse acesso. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela sua carne, né, rasgando o véu. Então todos nós somos convocados, eu, você, novos convertidos, pessoas que não entendem tanto da fé, como aqueles que são já maduros na fé, todos nós temos o mesmo acesso a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, né, em qualquer dia. Já não é necessário mais dias especiais, lugares especiais, nem pessoas especiais. Todos nós somos especiais em Cristo Jesus. Então vamos lá, queridos, dar a sequência aqui. Eles, ou nós também, então como eles são sacerdotes, né, e os sacerdotes tinham essa exigência de serem chamados, escolhidos por Deus, eles se purificavam pelo banho, né, simbolizando, e eles ofereciam também sacrifício. Então essas são as características dos sacerdotes. E nós, então, também somos chamados como sacerdotes. Aqui está um texto de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Nós somos também escolhidos, à semelhança desses sacerdotes. Jesus disse em João 15, 16: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês, para que possam ir e dar frutos. Né? Então, esse é o texto. Nós também fomos purificados. Então, 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Quero ler esse texto com vocês. Primeira carta de João, já não é evangelho que eu estou falando, né? O ser escolhido, sim, era o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, porém, a respeito de ser aqui purificados, só para fazer aqui esse link, é a primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. O texto vai dizer que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então, para se aproximar de Deus é necessário ser purificado à semelhança desses sacerdotes. Diz aqui o texto: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a semelhança desses sacerdotes, que era necessário que eles fossem purificados para se aproximar de Deus, nós também somos purificados pelo sangue de Cristo. Então, fomos chamados à semelhança desses sacerdotes e chamados para sermos sacerdotes. Nós fomos escolhidos, então nós somos purificados, e aqui também nós somos vestidos como eles foram também. Estou pegando aqui, fazendo esse paralelo do verso 7 ao 9 de Levítico 8, e agora vamos pegar o capítulo de número 13 de Romanos, capítulo 13, verso 12
ao verso 14. Então eu disse para vocês deixarem a Bíblia aberta aí, para que a gente então possa estar aqui caminhando nos textos bíblicos, né, e fazendo essas ligações aí. Então, Romanos capítulo de número 13, versículos de número 12 ao 14. Então, capítulo 13, 12 ao 14. Diz assim: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como que de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne e em suas concupiscências ou nos seus desejos ilícitos. Percebam, queridos, que esse símbolo de vestir-se vai dizer respeito a uma conduta, a uma vida de justiça, a uma vida onde, e aqui o verso de número 13, principalmente, vai falar de alguns pecados, né? E ele diz para nos vestirmos, então, dessas armas da luz, nos vestirmos aqui do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o andar que está falando. Essa veste, ela representa, ela simboliza, então, uma vida de comportamento justo, né? Onde esses valores cristãos, então, são demonstrados pela prática. Ainda na questão das vestes, Apocalipse 7, capítulo 7, verso 14, diz lá que os cristãos mártires, eles receberam então as vestes de justiça, né? O mesmo Apocalipse, capítulo 19, verso 8, diz que os santos que foram vistos lá na visão por João, no Apocalipse, que foram dados para eles vestes de linho fino, isso simboliza a justiça dos santos. Então, a semelhança desses sacerdotes que também tinham vestes especiais, nós cristãos somos convocados, né, visto que o tema aqui é purificação, é santidade, é santificação, é pureza. Né? Todo o livro de Levítico vai tratar sobre esse tema único. Então, nós cristãos somos também convocados, como já lemos em 1 Pedro, na aula passada, capítulo de número 1, versículo número 15 e 16, né? Pedro dizendo e citando inclusive o texto de Levítico, dizendo que Deus era santo e convinha que nós também pudéssemos e devemos ser santos assim como é santo aquele que nos chamou. Então, nós oferecemos também sacrifício à semelhança desses sacerdotes. Romanos capítulo de número 12, né, já estamos em Romanos aqui, capítulo número 12, verso 1 e 2, só recapitulando. Então, nós somos escolhidos como esses sacerdotes, nós fomos purificados como esses sacerdotes, nós nos vestimos como esses sacerdotes e nós oferecemos sacrifícios como esses sacerdotes também ofereceram. E qual é o nosso sacrifício hoje? Será que Deus requer algo, né, externo, algo que eu faça como sacrifício? Será que é guardando um dia específico? Será que é doando algo material que eu tenha, né, no altar de Deus? Será que é fazendo algumas coisas? Esse seria o sacrifício exigido hoje no Novo Testamento? Não, não é o que diz Paulo nesse texto de Romanos, e quando Paulo também trata, ou como quando outros escritores tratam a respeito de sacrifícios, também eles não estão se referindo a nada semelhante ao Antigo Testamento, que era uma realização, que era uma liturgia, que era um ritual, que era a entrega de algum objeto, né, de algum animal ou algo parecido, algum material. Não. Todas as vezes que aqui vai falar sobre adoração, fala-se do interior de cada um de nós, daquilo que somos. Então, o que somos é adoração a Deus. O que falo, por exemplo, né, isso é louvor a Deus. Uma coisa é louvar a Deus, não só pela música, mas pela palavra. Né? Isso é louvor a Deus. Mas adoração é o que eu sou. Adoração é aquilo que é gerado aqui dentro, é construído aqui dentro, é oferecido aqui dentro. Né? Então Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 12, versículos número 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, olha só, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então qual é, queridos, aqui o sacrifício que Paulo diz que Deus requer aqui no Novo Testamento, né, para as nossas vidas? É o nosso corpo vivo. Isso é traduzido no culto racional. Olha que coisa interessante. Esse sim é o sacrifício que Deus se agrada. É o culto racional. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a semelhança desses sacerdotes que ofereciam sacrifício, nós também oferecemos os nossos sacrifícios. O nosso sacrifício, ele é oferecido como o nosso corpo vivo, ou seja, como a nossa própria vida, e o nosso culto que leva o raciocínio, o entendimento, né, a uma compreensão da vontade de Deus, e que a partir dessa compreensão e desse entendimento racional, no entendimento mesmo, né, na mente recebida como iluminação do Espírito Santo, aqui a gente não se conforme com este mundo, mas nós possamos ser transformados aqui. E a partir dessa transformação aqui, a gente não se conforme com tudo isso, mas que possamos transformar tudo ao nosso redor, como diz o texto aqui, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, o culto que é exigido, o culto que Deus requer de nós, é a nossa vida como uma transformação de mente contínua, um arrependimento, uma metanoia, uma expansão de mente, né? É isso que Deus requer como um sacrifício. Mas tem outros dois textos aqui que eu separei, Hebreus capítulo de número 13, versos número 15 e 16. Então vamos lá para o texto de Hebreus, capítulo de número 13, versículos de número 15 e 16. Então, Hebreus, capítulo de número 13, verso 15 e 16. Olha só. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, ou seja, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor. Isto é, ele explica, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Olha que coisa interessante, amados. Então, portanto, ofereçamos sempre por Ele, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, olha que coisa interessante. Uma vida agora de sacrifício, uma vida de adoração, é quando nós louvamos a Deus, confessamos o seu nome e nós nos preocupamos com a comunicação, é o que diz o texto aqui, e a beneficência desses sacrifícios, Deus se agrada. Então Deus se agrada, e Deus inclusive sempre se agradou desses sacrifícios, que eram representados por aqueles que eram oferecidos através dos objetos, dos animais, e etc. e tal. O mesmo Davi já compreendia isso no Antigo Testamento, quando ele escreve em Salmo 51, né, versos de número 15 e 16. Nossa, agora deixa eu conferir lá, que me ficou uma dúvida aqui dos versos, mas acredito que é esse mesmo. O 51 eu tenho certeza absoluta. Então, Salmo de número 51, é o verso de número 16 e 17. Porque não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, que era um tipo de sacrifício. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o próprio Davi já percebeu isso, né? Que não eram aqueles sacrifícios em si que Deus pedia, não eram esses objetos, essa liturgia, esse ritual que Deus se agradava, não eram essas coisas que Deus requeria do seu povo. Deus sempre olhou para o interior de cada um, querendo achar então essa correspondência, né? Essa disposição sincera e honesta dentro de cada um, ou seja, um coração quebrantado e contrito. Dessas coisas Deus não despreza, Deus recebe de fato como uma adoração e não apenas como os feitos. Os feitos eles podem não corresponder aos corações, aos sentimentos, né, aos pensamentos. Nós podemos então fazer muitas coisas externamente com uma aparência de adoração e de piedade, mas que não corresponda, como houve muitos casos no Antigo Testamento e desde lá do começo que fez, inclusive Deus rejeitar. A Caim foi por Deus não enxergar nele a sinceridade, a honestidade. É por isso que Deus não aceita Caim e a sua oferta. Olha só, Deus primeiro rejeita a pessoa de Caim, não o que Caim deu. Então o que Caim ofereceu, isso era irrelevante. Tanto é que o contrário também é verdadeiro. Deus recebe Abel e sua oferta, é o que o texto vai dizer lá. Então Deus recebe a pessoa e aquilo que ela dá é uma consequência, corresponde ou não, ou quando não corresponde e a pessoa vem oferecendo a Deus algo, né, como
uma representação do que deveria ser no seu coração, não é? Então Deus enxerga o coração, Deus vê o coração, as motivações e as intenções, e Deus o rejeita e não recebe absolutamente nada do que aquela pessoa faz, realiza, porque Deus não recebe o ofertante, né? Muito menos a oferta. Então a oferta é um detalhe, o que Deus quer é o ofertante, não é o que nós fazemos para Deus, é o que nós somos para Deus. Então o que Deus queria daquele povo, como quer de nós hoje, é o que nós somos para Deus, não o que fazemos para Deus, realizamos para Deus, porque nenhuma realização nossa, na verdade, satisfará Deus, ou Deus precisa de nenhuma delas. O que Deus quer, e o sacrifício de Cristo foi para nos comprar e para que nós pudéssemos então oferecer a Deus esse sacrifício por Jesus Cristo. Quero pegar ainda um texto de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, aqui para completar então essa questão de adoração, né? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, só para a gente aqui completar as referências a respeito da adoração, queridos. Então, capítulo 2 de 1 Pedro, verso número 5, está escrito assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos pegar aqui algumas partes, né, do texto. Olha só, nós somos essa casa espiritual, nós somos o templo onde Deus mora. Olha só, nós somos a habitação de Deus. Então, vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Olha que coisa interessante. Para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, sacrifícios espirituais para Deus por meio de Jesus. Então, Jesus é o que viabiliza, Jesus é aquele que nos possibilita oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Nós, como essa construção, essas pedras vivas, nós somos edificados um sacerdócio santo para Deus. Que coisa interessante, queridos, quando nós aprendemos o que é então a vontade de Deus no sacerdócio, né? Que a gente possa ser então esse templo de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre quis ensinar esses israelitas que ele não se agradava, ele não queria, ele não precisava, aliás, de nenhum feito, de nenhum sacrifício, de nenhum lugar para que Deus pudesse ser adorado. A adoração a Deus, quando a gente pega o capítulo 4 do Evangelho de João, versículos número 23 e 24, Jesus numa conversa com a mulher samaritana, a mulher samaritana pergunta então, porque havia uma questão teológica entre samaritanos e entre judeus, onde seria o lugar de adoração, né? No Monte Gerizim, lá em Samaria, ou lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então Jesus ele diz: olha mulher, nenhum e nem outro, porque Deus ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E agora já chegou essa hora, que adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não é um local, não é um feito, é adorar a Deus em espírito e em verdade por meio de Jesus Cristo. Em Cristo nós adoramos a Deus em todo momento, no estilo de vida. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui esse ensinamento desde Levítico, desde o Antigo Testamento. É que infelizmente os israelitas não entenderam isso, infelizmente alguns cristãos também confundem, né, até hoje. Então, queridos, nós falamos aqui o capítulo de número 8, quero falar do capítulo de número 9 agora, tá certo? De Levítico, claro. O capítulo de número 9, enquanto o capítulo de número 8 falou sobre o chamado, a escolha, a necessidade de purificação, né, a separação, as vestes como sendo então essa vida de justiça e os sacrifícios que eram aquilo que era oferecido a Deus. Aí fizemos essa ponte desse sacerdócio levítico até nós hoje. Então voltamos lá para o capítulo de número 9 de Levítico. Aqui fala de uma completa obediência de Arão e seus filhos, no capítulo de número 9. Uma completa obediência. Então esses sacerdotes, eles teriam que obedecer a Deus, teriam que ser homens
E lembrando então que Deus estava pegando esses homens como modelo para que toda a nação de Israel também replicasse isso, né? Tivessem eles como referência. Então, capítulo 9, Deus vai dizer que Arão e seus filhos, os sacerdotes, teriam que seguir irrestritamente, teriam que ter aí, teriam que viver e cumprir à risca todos os mandamentos de Deus, porque eles seriam então esses modelos. Eles eram homens que deveriam ser referência para todos os outros israelitas, então seguirem o mesmo exemplo, o mesmo modelo de pessoas que fossem então pessoas santas, separadas para Deus. Então, completa obediência a Arão e seus filhos no capítulo número 9. O capítulo de número 10 mostra a desobediência de Nadab e Abiú. Olha que coisa interessante. Então, esses dois homens, que também eram sacerdotes, eles foram oferecer a Deus, capítulo 10 de Levítico, foram oferecer a Deus um sacrifício. Porém, Deus não só não aceita, Deus não só rejeita, mas também Deus traz um juízo sobre a vida desses dois homens, Nadab e Abiú, e eles são fulminados por Deus. Olha que coisa interessante, queridos, o pecado deliberado, o pecado, esse pecado que ele é como rebelião, ele traz a morte, é o que Paulo vai falar em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, o salário do pecado é a morte. Então, o juízo de Deus, né? A punição de Deus, a consequência mais trágica do pecado é a morte, não só morte física, mas consequentemente uma morte eterna, que é a pior morte, ou é a última morte, que o Apocalipse chama de segunda morte. Então nós encontramos na Bíblia 3 aspectos na morte: a morte biológica, a morte física, a morte espiritual, que é essa separação, a não comunhão com Deus, e a morte eterna, que é o banimento, né, eterno a respeito de Deus. Então nunca mais esse homem terá contato com Deus, chamado de morte eterna. Então a morte biológica, física, a morte espiritual e a morte eterna. E esses homens sofreram aqui a morte física, né? Não posso trazer aqui se eles morreram ou se receberam a punição eterna, não sei, isso pertence a Deus. Essa morte nós não conseguimos julgar ela aqui nesse momento, nessa existência. Então mostra a desobediência de Nadab e Abiú. Talvez o que levou eles a fazerem isso foi a presunção, esses homens, né? E foi o que originou o pecado deles, a presunção. Pois só o sumo sacerdote tinha permissão para fazer tal sacrifício. Quando nós lemos Êxodo capítulo número 30, Êxodo capítulo número 30, versículos de número 7 ao versículo de número 9, a ordem de Deus é que só o sumo sacerdote, que era um homem, né? Tinham vários sacerdotes levitas, mas havia um sumo sacerdote. Então, aliás, sempre houve um sumo sacerdote. Quando havia dois sacerdotes, havia alguma coisa de errado, como aconteceu lá com Anás e Caifás no Novo Testamento. Então, o Lucas está denunciando, tem alguma coisa de errado aqui, porque a lei de Deus só permite um sumo sacerdote, né? Ali havia uma questão de politicagem. Mas voltando aqui, então havia um sumo sacerdote que representava toda a nação de Israel. Só ele foi autorizado a oferecer incenso, né, lá na tenda do testemunho, lugar santíssimo, onde uma vez por ano, então, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, uma vez por ano o sumo sacerdote oferecer esse sacrifício a Deus, esse incenso. E eles foram, então, oferecer a Deus aquilo que não lhes fora autorizado. Eles eram sacerdotes, mas eles tinham uma limitação de oferecer a Deus. Então, talvez o que vai originar aqui esse pecado é a presunção desses homens. A motivação desses homens talvez tenha sido a inveja e a rivalidade. Quem sabe eles, né, a semelhança também de o próprio Arão e a própria Miriam, irmãos de Moisés, tiveram lá atrás que ela foi atacada de lepra, punida com a lepra, quando eles disseram, não, Deus também fala por nós, Deus também quer nos usar como liderança. E de fato Deus queria, só que havia ali designações específicas de Deus para cada um deles. Talvez aqui seja isso que tenha motivado eles a oferecerem esse sacrifício, ou a origem, né, porque a Bíblia vai chamar de fogo estranho, ou a origem deste sacrifício não era autorizado por Deus. Nós estamos aqui supondo algumas coisas que elas são até razoáveis nas suposições. Então, esses homens, a questão é que eles foram fazer aquilo que Deus não os autorizou, Deus não os outorgou. Aí fica uma lição para nós, queridos, né? Muitas vezes nós queremos exercer aquilo que Deus não nos autorizou, seja
numa liderança eclesiástica, seja inclusive em um papel desempenhado em uma família, seja em um papel desempenhado na sociedade, em relações, enfim, aquilo que Deus não nos autorizou. Então cada um de nós temos as nossas limitações, não no sentido de capacidade, sim que Deus nos coloca limitações para que a gente exerça tal e tal função. Nós devemos entender o nosso papel no reino de Deus, nesse quebra-cabeça de Deus. Que peça eu sou, né? Nesse corpo de Cristo, qual membro, que função eu exerço. E aí qualquer função que eu exercer, tenho que exercê-la com fidelidade, com humildade, com simplicidade, e jamais entendendo que devo fazer tal e tal coisa e eu escolher. Eu não escolho o que faço no reino de Deus. Eu preciso entender com clareza o que Deus me chamou, para que Deus me chamou, o que Deus reservou para mim, para que eu pudesse exercer na sociedade, na família, na igreja, enfim, nas relações. Qual é o meu papel? Então jamais eu devo querer ser aquilo que Deus não quer que eu seja ou não quer que eu desempenhe, né, nas minhas funções. Devo me contentar com aquilo que Deus me colocou para realizar no seu reino, o que Deus me inseriu neste mundo para realizar, para ser. Porque tudo que fizermos, amados, tudo sem exceção, o mais simples que for, se fizermos no entendimento e na vontade de Deus, isso sim, para Deus é o que importa. Não é o feito em si, é a obediência, é a humildade, é o contentamento. Então a gente fica com essa lição aqui desses dois homens, Nadab e Abiú, que fizeram aquilo então que Deus não autorizou. Então não é só obedecer a Deus fazendo o que Ele nos determinou, é também obedecendo a Deus não fazendo aquilo que Ele não autorizou. Então nós temos aqui duas vias, né, para pecar: pecando, desobedecendo a Deus, fazendo o que Ele não nos autorizou, desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Ele não nos autorizou e deixando de fazer aquilo que Ele nos designou. Nós chamamos isso de pecado por comissão e pecado por omissão. Então, pecado por comissão é fazer aquilo que Deus proibiu, que Deus disse para não fazermos. Isso é pecado por comissão. E pecado por omissão é deixarmos de fazer aquilo que Deus disse para fazermos. Como diz o Tiago capítulo 4, versículo de número 17. Ele disse: aquele, pois, sabe fazer o bem não faz, comete o pecado. Então fica a lição para nós aqui, porque nós devemos ser sacerdotes e, como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus, devemos obedecer a Deus irrestritamente, né, queridos? Então fala assim: poxa, mas Deus não vai fazer isso que fez com Nadab e Abiú comigo, vai me fulminar? Não, queridos, Deus estava ensinando lá e deixou exemplo para nós na história. Nós temos muitos exemplos na história que o pecado leva à morte. Eu posso não morrer agora, como Satanás quis enganar o primeiro casal lá. Certamente vocês não vão morrer. E quando eles comem então aquele fruto, de fato eles não morrem imediatamente, fisicamente, mas espiritualmente eles morreram porque ficaram separados da comunhão com Deus. Mas há um pecado, ou pecado melhor dizendo, há uma consequência que nos levará à morte mais cedo ou mais tarde, seja ela física, espiritual ou eterna. Se for física e não for eterna, ainda nós temos aí um consolo da eternidade, mas se for eterna, aí haverá uma angústia que a gente não vai conseguir suportar. Então nós pecamos e todo pecado traz consequência, e toda obediência também traz as suas consequências, no caso boa, não é? Então fica a lição para nós aqui, queridos, tá bom? Vamos partir então para outra divisão, né? Onde vamos estudar do capítulo 11 ao capítulo de número 15, então, ainda do livro de Levítico.